A candidata a vice-governadora do Rio Grande do Sul, que nós estamos recebendo no estúdio, Stout, é a Tanise Sabino, do PTB, é candidata a vice na chapa de Luiz Carlos Reins, do Partido Progressista. Candidata, vou sinalizar para a senhora ali, temos o cronômetro lá em cima, então a senhora pode controlar, né, e jogar para conseguir dar mais respostas esse tempo, e a gente inicia quando a senhora der boa tarde. Seja bem-vinda à Rádio Gaúcha, muito boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui no programa Gaúcha Mais, e eu quero cumprimentar aqui também a Kelly Matos, Paulo Germano. Boa tarde. E o Leandro Stout, que nos acompanha também de modo virtual. Saudar todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo nesse momento, e dizer da importância, Kelly, desse momento que vocês estão oportunizando aos candidatos, né, aos candidatos a vice-governadores. De um modo geral, a gente vê que os candidatos a governadores têm uma maior visibilidade, exposição, e nem sempre as pessoas conhecem os vices. Então, essa oportunidade que vocês estão nos dando, da gente vir aqui se apresentar nossas ideias e plano de governo, é muito bacana. Candidata, a última pesquisa IPEC de intenção de votos ao governo do estado mostrou um cenário cristalizado e que reforça a tendência de um segundo turno entre duas outras candidaturas que não são a da senhora e do seu candidato a governador. O que lhe faz acreditar que haverá uma mudança e de que forma a senhora, agora que restam poucos dias, pretende atuar para mudar ou reverter um cenário que não parece, pelo menos nas pesquisas, como uma tendência a acontecer? Olha, nós estamos muito otimistas. Olhando as pesquisas, tudo é a forma também de interpretação e análise. Mas se tem uma pergunta que eu gosto de observar, é aquela pergunta espontânea, onde a pessoa tem que dizer da sua mente, da sua memória, da sua lembrança, quem que ela vai votar. Tem a pergunta estimulada, se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem estes, né? E tem aquela que é espontânea. Na pergunta espontânea, juntando votos brancos e não sabe ainda, é 58%. Então, na minha percepção, quem está na frente nas pesquisas é o voto branco e indecisos. São aqueles que ainda não sabem votar, na parte espontânea. Então, aí eu vejo uma oportunidade de crescimento muito forte da nossa candidatura, Reins e Tanise, e compartilhar também uma outra informação que é importante. O Reins, em toda a sua trajetória política, ele nunca perdeu nenhuma eleição. Ele foi candidato a prefeito em São Borja, ele estava em 4º lugar nas pesquisas, ele era o quarto da foto, como ele diz, assim. As pessoas não achavam que ele ia perder, abriu a urna, ganhou. Depois ele foi a deputado federal, as pessoas diziam, não, tu tem que ir a deputado estadual. Foi a deputado estadual, se elegeu, enfim, foi 5 vezes, sendo que a última vez foi o mais votado em 2014 do estado. E agora em 2018, um outro dado bem interessante é que ele foi candidato ao Senado, ele e outros 13 candidatos, então foram 14 candidatos ao Senado. Hoje, nessa eleição, são 8 candidatos ao Senado. Então, ele foi candidato ao Senado com 14 candidatos, fez 2.316.000 votos. Se nós compararmos com o Leite foi candidato ao governador, ele e outros 7 candidatos, eram 8 candidatos. O Leite fez 2.100.000 votos. Ou seja, o Reins, com mais candidatos, fez mais votos que o Eduardo Leite. Então, assim, o Reins ele tem um probleminha, Paulo Germano. Ele é ruim nas pesquisas, mas ele é bom de voto. Nós estamos muito otimistas, assim, pela trajetória dele de sucesso. Ele nunca perdeu nenhuma eleição. E se juntou com a Sabina, que também nós nunca perdemos nenhuma eleição. Eu sou casada com o deputado Sabino, a nossa trajetória também é uma trajetória de sucesso, nós nunca perdemos nenhuma eleição. Então, juntou 2 apaixonados por vencer. Mas, candidata, é interessante que a senhora disse que, segundo a pesquisa espontânea, né, na espontânea, o número de pessoas que se dizem indecidas é relativamente grande, de fato. Mas como é que a senhora faz, vocês, né, o senador Reins junto, para ocupar esse espaço que a senhora acha que é possível de ocupar? Porque a candidatura de vocês, ela disputa praticamente o mesmo eleitorado, muito associado ao presidente Jair Bolsonaro, que o deputado Onyx Lorenzoni também busca alcançar. Então, como é que se diferencia para conquistar esse voto da direita que, segundo a senhora, ainda está em aberto, ainda tem muita gente para ser conquistada? Olha, pelo nosso trabalho, pela nossa entrega, pelos nossos resultados,
O Reis tem uma trajetória, como já falei, foi prefeito de São Borja, 5 vezes deputado, senador. Só nessa pandemia, por exemplo, ele, através de emendas, de recursos, de projetos de leis, foram mais de 9 milhões que ele entregou aqui no nosso estado na área da saúde, especialmente para santas casas, hospitais filantrópicos. Então, assim, eu acho que a gente consegue se diferenciar pelo nosso trabalho, pelo nosso resultado, pelo nosso compromisso com o governo, a história, a ficha limpa que o Reis tem também, e o nosso exército, né? Nós temos um exército. Se a gente for avaliar o PP, em termos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, é o partido com maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O PP tem uma média de 144 prefeitos, 122 prefeitos e mais de 1.200 vereadores. Somando com o PTB, somando PP e PTB, nós somos 1.980 lideranças. É quase 2.000 pessoas, sem dizer os suplentes, sem dizer presidentes de partido, segmento feminino, enfim, da juventude. Então, nós temos um exército realmente. Se tu for ver o tamanho do PL, que é o tamanho do Partido Onix, não é tão expressivo como o nosso. Então, a gente aposta muito na nossa militância, no nosso trabalho, nas nossas entregas e em tudo que a gente já vem fazendo até aqui. Candidata, a gente já vai entrar em questões pontuais até para entendermos as suas visões sobre temas importantes, relevantes, já que a senhora quer ser vice-governadora. Mas, como eu já comentei aqui em outras entrevistas, é bom entendermos quem é a candidata ou o candidato a vice, que normalmente não tem a mesma visibilidade do candidato a governador ou da candidata a governadora. A senhora é psicóloga, a senhora é vereadora de Porto Alegre. Se eleita, qual seria o seu papel de vice? A senhora assumiria uma secretária também como atual governador, que foi vice-governador? Qual seria o seu papel ao lado de Reis no governo? Prazer estar falando contigo, Leandro. Só estou te ouvindo, não estou te vendo. Mas é importante essa tua colocação, da gente se apresentar. Então, compartilhar contigo, com a Kelly, com o Paulo Germano, com todos que estão nos ouvindo. Eu sou psicóloga de formação já há 18 anos, então, portanto, quase 20 anos. Eu sei que não parece. Parece que eu sou um pouco mais nova, as pessoas me olham como tu é novinha, né? As pessoas acham que eu tenho 30 anos, eu acho que é a bondade das pessoas, né? Mas, na verdade, eu tenho 42 anos, bem vividos, sou feliz com a minha idade, não queria nem ter mais, nem ter menos. Sou de Porto Alegre, nasci em Porto Alegre, vivo em Porto Alegre, é a minha cidade, sou casada com o deputado Elisandro Sabino. Meu pai é da área jurídica, né? Dessa área, ele tem formação em direito. A minha mãe tem formação em análise de sistemas, então é uma família mais técnica. Tenho 2 irmãs, uma irmã mais jovem, a Tanara, que tem 36 anos, e uma irmã mais velha, a Raquel, que mora nos Estados Unidos, inclusive. Eu sou a filha do meio, né? Eu estudei no Colégio Sévigné, no ensino fundamental, no ensino médio estudei na Escola Mauá. Depois que eu casei, quando eu morava com meus pais, eu morava no bairro Cristal, perto do bairro Cruzeiro, ali da Pedreira. Depois, quando eu casei, moramos no bairro Cavalhada, depois bairro Ipanema. Hoje eu moro no bairro Tristeza. Sobre a minha formação também acho que é importante dizer, né? Já comentei que sou psicóloga, eu tenho 4 especializações, sendo a primeira em psicologia organizacional no Instituto de Desenvolvimento Global. Minha segunda formação é em dinâmicas de grupo pela Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupo. E a minha terceira formação é em gestão pública na URGS, que foi uma parceria, inclusive, do PTB, do meu partido, com a URGS, uma turma exclusiva de 50 alunos para gestores do PTB. E a minha última formação, a especialização, um mestrado acadêmico em psicologia clínica pela Unicinos. Tenho também 18 anos de administração pública, é importante dizer isso, todas as experiências na área de gestão, de chefia, de direção. Iniciei na FASC eu fiquei por um período, foi bem no início do governo Fogaça, mas depois eu fui para o DEMAI. No DEMAI eu trabalhei num setor chamado gabinete médico e lá eu atendia os funcionários na área da qualidade de vida. Então, nesse setor tinha médico, dentista, psicólogo, toda a área de qualidade de vida. Lá implantamos programas de saúde, qualidade de vida, foi uma experiência bem bacana. Depois eu fui diretora da Escola de Gestão Pública da Prefeitura, que é uma área de treinamento, capacitação e desenvolvimento. E, por fim, eu fui, então, secretária adjunta de Planejamento Estratégico e Orçamento na Prefeitura de Porto Alegre. Hoje sou vereadora, me elegi em 2020 com 5.205 votos, tendo sido a mais votada do PTB de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul e das mulheres do Brasil.
Sou presidente também do PTB de Porto Alegre. Poucas mulheres são presidentes de um partido. Eu escrevi 2 livros também, um na área da psicologia e o outro mais na área espiritual, assim, evangélica. Eu sou evangélica também, meus pais são evangélicos. Candidata, né? porque eu quero aproveitar e perguntar sobre isso, porque o seu partido, o PTB, em mais uma oportunidade, essa questão de ser linkado à religião, à religião cristã ou à religião evangélica, já gerou discussão e embate, por exemplo, sobre família. O que é família? Eu já tive a oportunidade de perguntar isso para o senador Reis, candidato na sua chapa, para a comandante Nádia, candidata ao Senado, e, enfim, já tive respostas diferentes de ambos. Na visão da senhora, a família é a família formada homem e mulher, ou a família é uma família que pode ser, por exemplo, formada homem-homem, mulher-mulher? O meu princípio, meu valor pessoal, é a família tradicional. Que é? Homem e mulher. Homem, mulher, filhos. Mas o que a gente tem visto hoje em dia? Hoje em dia, cada vez esse conceito, esse arranjo familiar está diferente. É comum, por exemplo, mães solteiras, de alguma forma, ou porque o companheiro não quis assumir o filho, ou porque morreu, ou porque desapareceu, enfim. A gente vê mães que com 1, 2, 3 filhos, é uma família, não deixa de ser uma família. A gente vê também avós, muitas vezes, cuidando dos netos, também não deixa de ser uma família, né? Mas, para mim, o meu ponto de vista pessoal é a família mais tradicional. E no caso da senhora como candidata, e se eleita for, de que forma isso é interpretado pelo poder público? Como, por exemplo, em pensar políticas públicas para todas as famílias ou somente para o que o seu ponto de vista pessoal acredita ser família? Sendo eleito, né, o Reis e eu, nós vamos governar para todos os gaúchos e gaúchas, né, não importando raça, orientação sexual, religião, partido, né? Tu sabe que eu tenho histórias muito interessantes nesse sentido de pessoas que na campanha a gente pede voto e a pessoa diz, não, já tenho candidato, eu vou votar em outro. Aí tu te elege, a pessoa vem te procurar pedindo uma ajuda, alguma coisa no serviço público, né? Já aconteceu isso várias vezes comigo. Aí o que eu faço? Ajudo. Ou, não tem não, tu não votou em mim, não vou te ajudar. Não, nosso papel é público, se a pessoa votou, se não votou, se apoiou, se não apoiou, se pensa como eu ou não, né? A gente tem que, acho que é esse o papel nosso, né? Governar para todos. Candidata, o senador Luiz Carlos Reis, que é o candidato a governador na sua chapa, ele tem se posicionado contra o uso de câmeras nos uniformes da Brigada Militar. Estou lhe perguntando isso porque acho que segurança pública é um tema de suma importância, né? E o governo atual, inclusive, já anunciou que deve implementar 1000 dessas câmeras até o final do ano nos uniformes da Brigada Militar. Eu queria que a senhora me respondesse por que a candidatura da senhora é contrária a isso, visto que é uma medida que tem apresentado resultados, onde foi implementada, bastante elogiados por especialistas em segurança. Acho que essa é uma questão que a gente tem que avaliar. A questão da segurança pública, sim, vai ser um foco, vai ser uma prioridade. Inclusive, na nossa chapa de majoritária, nós temos a comandante Nádia, candidata ao Senado, ela vem da Brigada Militar. Então, assim, qual é a avaliação que se faz? É um custo, essas câmeras têm um custo financeiro, têm um investimento. E será que é isso que é o mais importante que a Brigada Militar deseja nesse momento? Eu tenho vários amigos da Brigada Militar, vários, em diferentes cargos. E volta e meia eu pergunto isso para escutar a opinião deles. E o que eles me dizem? Olha, eu vou te dizer que quando a gente está na rua, por exemplo, quando a gente vai abordar um carro, quando a gente, enfim, vai conversar com a pessoa, a gente para o carro, a gente tem que pegar o nosso celular para pesquisar a placa, por exemplo. E se a pessoa não tem celular? Então, assim, será que esse é o equipamento que eles realmente precisam nesse momento, se eles nem têm como pesquisar na própria viatura alguma informação, alguma questão, assim, sabe? A nossa dúvida é se é o que a Brigada Militar está precisando nesse momento. A ideia é interessante, sim. Eu acho que tem que avaliar. São Paulo, acho que tem fez isso, né? Mas dá para avaliar também outros estados, outras cidades que fizeram para avaliar os resultados. 2 questões bem pontuais. Uma, inclusive, está em tramitação agora e a outra certamente vai ser discutida no próximo governo. A sua posição sobre privatização de Banrisul e de Corsã? Olha, sobre essa questão da privatização, falando sobre Banrisul, né? O que a gente tem percebido? Que o Banrisul é o Banco dos Gaúchos. A gente percebe que as pessoas têm um carinho, tem algo afetivo com o Banrisul.
Tanto é que tem praticamente em todas as cidades do nosso estado, né? É um banco que está completando aí quase 100 anos, acho que 98, 100 anos de vida, né? Mas assim, olhando friamente os dados, né? O que a gente viu? O valor das ações ao longo do tempo foi caindo. Quando era no início do governo ali, governo Leite, governo Sartori, ali, início do governo Leite, era em torno de R$30 a ação, né? Hoje está em torno de R$10. Então, o que a gente vê? Que ao longo do tempo ele tem perdido o seu valor, ainda mais com essas novas tecnologias, com as fintechs, com os bancos digitais. Mas, assim, a gente tem pensado sobre isso, tem avaliado. A princípio, neste momento, não nos parece interessante vender, até porque o Raiz e eu, como gestores, nós temos uma preocupação, né, com o patrimônio público, não podemos vender a preço de banana, como o Raiz diz, né? Então, é uma coisa que a gente tem que avaliar, não é uma situação urgente, inclusive, né? Eu acho que dá para esperar, dá para fazer uma análise, dá para avaliar os dados, né? E conforme a gente vê. Sim, e Corsã? Corsã da mesma forma. Assim, da Corsã, o que eu tenho observado? É diferente. As pessoas não gostam da Corsã. Dificilmente alguém faz um elogio da Corsã. Bah, mas que água boa. Que gosto bom. Né? As pessoas reclamam do gosto da água, né? Do odor da água, do serviço da água, que falta água. Então, já é uma coisa diferente, assim, sabe? Acho que dá para avaliar isso também. Candidata, a gente tem ainda mais 4 minutos. Queria perguntar para a senhora, a gente não tem nessa disputa nenhuma, pelo menos entre as primeiras colocadas, segundo a pesquisa, a gente não tem candidatas mulheres. A gente tem candidatas a vice, como é o caso da senhora. Qual seria o seu papel ou qual seria a sua política pública voltada para a diminuição dos feminicídios, que é um dado alarmante, que na pandemia ficou ainda mais agudo e que a gente vê poucas iniciativas que enfrentem de fato o problema. O que a senhora acredita que poderia ser implementado como política pública para a área da segurança? Esse é um excelente debate, porque essa história de fique em casa, e a gente sabe que o agressor das mulheres geralmente é o próprio companheiro, né? Namorado, noivo, marido, enfim, né? 80% dos casos. Então, realmente, esse é um problema de saúde, é um problema, inclusive de saúde pública, de segurança pública, e eu tenho dito que em briga de marido e mulher o Estado vai colocar a colher, sim. Um tempo atrás era entendido como uma coisa do mundo privado, briga de casal, não tem que se envolver, mas a gente vê que tem impactos em vários segmentos, assim, né? Inclusive na saúde, as mulheres que sofrem, né, a violência doméstica, né, as sequências, a questão emocional dessa mulher. Então, mas assim, qual seria a política? Sim, então assim, várias, né? Eu acho que tem que fortalecer o que já existe, né? Tem que ter casas de abrigo, porque a gente incentiva a mulher a denunciar. Ok, denuncia e depois ela volta para casa, onde vai estar lá o companheiro. Então tem que ter uma casa de passagem, um abrigo, isso é a primeira coisa. A questão da dependência econômica, o ciclo dessa violência, o que a gente vê? Muitas delas acabam se sujeitando porque elas não têm, muitas vezes, um trabalho, um emprego. Então, tem que ter políticas públicas nesse sentido para as mulheres se qualificarem, terem emprego. Tem que ter delegacias especializadas das mulheres, específicas para as mulheres, com qualificação das pessoas que trabalham lá, porque muitas vezes também se tem informação que a mulher, quando ela vai fazer a queixa, ela é ridicularizada, debochada, né? Então tem que ter uma capacitação para as pessoas que trabalham lá. A Patrulha Maria da Penha, mais brigadianos também nas ruas. Então, assim, acho que é uma série é um problema multifatorial, complexo, e não é só uma ação que se resolve, né? É um conjunto de ações, com certeza. Candidata, vai ter um pouquinho mais de um minuto, vou lhe perguntar brevemente aqui, a senhora como vereadora, seu site diz que a sua atuação é voltada especialmente para a promoção da saúde mental. A gente tem um problema sério, um contingente muito grande de pessoas dependentes de crack, né? Que contribuiu para o aumento significativo de pessoas que vivem na rua. Como é que o governo do estado pode ajudar no enfrentamento desse problema? Muito obrigada por essa pergunta. Inclusive, a saúde mental é a minha vida, assim, eu gosto de trabalhar muito sobre isso. Inclusive, aceitei ser vice-governadora do Raiz, candidata para tratar sobre a saúde mental. Precisamos fortalecer os CAPs. Tu comentaste sobre o crack. Tem o crack, sim, mas também tem a cocaína. Se tu conversar com qualquer psiquiatra, enfim, que atende os usuários, né,
cocaína bastante aqui no nosso estado. Então tem que fortalecer os CAPs. Tem um projeto nosso muito, muito bacana que é a SAMU Mental, que é o serviço de urgência e emergência que nós já conhecemos da SAMU, mas específico para a SAMU Mental, e trabalhar programas de promoção à saúde nas escolas, na Brigada Militar, né? Também é outra iniciativa. Candidata, então vou deixar os 10 segundos finais para suas considerações finais aqui. Quero, mais uma vez, dizer muito obrigada por esse momento onde a gente pode se apresentar, compartilhar ideias e dizer que Raiz e eu, nós temos coragem, ousadia e experiência para fazer um governo melhor. Muito obrigada pela sua presença, Tanise Sabino, candidata a vice-governadora. Ela é do PTB, mas é candidata a vice na chapa de Luiz Carlos Reins, do Partido Progressista.